Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. Para a nossa aula de hoje, vamos verificar uma operação, mais uma operação de emenda entre elementos, que é uma emenda a partir de chapas tipo talas. Alguns cuidados que a gente tem que ter, tanto do ponto de vista de detalhamento quanto do ponto de vista de cálculo. E antes da gente partir para esse comando de emendas, eu queria só continuar rapidamente falando de um comando que a gente verificou na nossa aula anterior, que falamos um pouco sobre as verificações de detalhamento que o Ideia Estática faz em relação a parafusos. Vale ressaltar que em relação à solda também existe a mesma verificação. O Ideia Estática costuma fazer verificações em relação à solda, e isso ajuda o usuário, de certa forma, a evitar problemas. Então, o usuário tem que sempre ficar atento a essas questões de verificações, porque já servem como sinais amarelos para nós, tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu mude esses nossos elementos M2 e M1, vou colocar elementos mais compactos, porque esses elementos daqui a gente tem, ó, espessura de 10.2, espessura de 6.2, tá? Vou fazer o seguinte, vamos aproveitar esse próprio perfil. Vamos imaginar que eu queira trocar todos os filetes de solda para 4 milímetros. Ó, filete de solda de 4, filete de solda de 4. Lembrando que a gente tem um elemento com 6.2 milímetros aqui e um elemento com 10. E eu vou rodar aqui a ligação. Observem que agora o clash, ou seja, o aviso, foi para a parte de soldas. A gente tinha visto em aulas anteriores avisos relacionados a parafuso, agora vejam que o Ideia Estática sinalizou problemas de detalhamento relacionados a soldas. Quando eu clico na parte de verificações, seguindo um fluxo de trabalho muito parecido com o que a gente fez no caso de parafusos, e seleciono a aba soldas, observem que todos os parâmetros relacionados à verificação do filete de solda estão indicados aqui, ó, nessa tabelinha, tá? E à medida que a gente vai clicando nos diferentes elementos, observem, pessoal, que aqui uma figurinha embaixo mostra para nós algumas informações sobre a solda. Então, essa solda que eu acabei de clicar aqui em cima, que é uma solda item PP1A, ele é um item que está aqui em cima, alinhado com a mesa superior. A mesa superior é um elemento que ele tem espessura de 10.2. E aí vem aquela questão, Alberto, será que a gente respeitou com um filete de 4 milímetros de perna o mínimo para essa chapa de mesa que foi colocada aqui em cima? Então, certamente não, porque a gente tem uma mesa de 10.2 milímetros. Quando a gente entra aqui, ó, nas informações aqui do lado direito do nosso filete, observem que todos esses componentes aqui em vermelho estão com problemas de detalhamento. Os demais, tem alguns verdinhos aqui relacionados à alma, relacionados à mesa inferior, certamente estão vermelhos novamente, e relacionados à alma estão aqui com o indicativo em verde. Vamos pegar aquele filete que a gente estabeleceu de PP1A, vou clicar na setinha. Temos essa lista novamente aqui pequenininha, que é ruim de visualizar, então eu gosto de clicar com o botão direito, visualizar a impressão. E vamos verificar qual foi o erro de solda. Então aqui, pessoal, observem que o Ideia Estática sinalizou que o filete de solda é muito pequeno, o tamanho de perna deve ser maior ou igual a 4.8 milímetros para essas espessuras de chapa, tá? Essencialmente aqui na norma brasileira, a BNT-NBR 8.800/2024, para esse tipo de chapa, entre 6.3 e 12.5, a gente costuma utilizar uma perna de filete de 5 milímetros, como mínimo, tá na tabela da norma. Se a gente utiliza espessuras menores do que 6.3, aí a gente pode utilizar pernas de filete menores. De qualquer maneira, se a gente quiser avaliar exatamente o item do AISC que foi utilizado como referência para o nosso Ideia Estática, observem que o item está todo destacado aqui. Então, a subseção J2.2B, tabela J.24. Então, vamos abrir aqui a nossa tabelinha. Vai ser 360 de 2022. Então, dando uma olhadinha aqui nos requisitos. Seção J. Ó, eu gosto muito de utilizar essa barra lateral dos marcadores, porque já nos leva diretamente à seção que a gente quer. Então, a seção que foi citada lá é a seção J2. Então, J2.
Vou descer um pouquinho mais aqui. E aqui é o filete mínimo. Então, olha lá, ó. Então, essa tabelinha do filete mínimo mostra o seguinte, ó, que até 1/4, espessura de chapa de 1/4 ou de 6,3 milímetros, a gente deve utilizar uma garganta, né, mínima, efetiva de 3 milímetros, certo? Na realidade, aqui uma perna, né, mínima de 3 milímetros. Uma perna entre a 6,3, quer dizer, acima de 6,3 e abaixo de meia polegada, a gente deve utilizar 5, 6 milímetros, 8 milímetros e assim sucessivamente. Então vejam que esse valor é exatamente igual ao que a gente tem na recomendação da norma brasileira, certo? O Ideia Estática colocou aquela verificação ali de 4,8, porque ela seguiu a referência na realidade do 3,16. Mas é muito comum que a gente, na realidade, quando estivermos trabalhando em milímetro, que a gente utilize essa parte lateral aqui, ó. Quer dizer, números inteiros, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, certo? Então, a ideia estática verifica que isso é confortável para a gente. Alberto, e por que que a nossa alma teve o limite aceito? Porque a alma, pessoal, desse nosso filete, ela tem 6,3 de espessura. Eu passo o mouse aqui sobre ela e vejo na parte inferior 6,2 ali, essa é a espessura da alma. Então, se a gente tem até 6,3 de espessura, a perna de filete mínima que a gente pode estabelecer é uma perna de filete de 3 milímetros, portanto, 1/8, certo? Então, por isso que a nossa alma foi aprovada. Ah, Alberto, então se eu agora mudar para uma perna de filete menor do que 3 milímetros, colocar 2,5 milímetros, significa dizer que a gente vai ter uma informação ali, um aviso do Ideia Estática? Sim. Então vamos fazer agora o processo, calcular. Agora vejam novamente o mais, é o X foi indicado aqui, na Ideia Estática. Se eu clicar na parte de soldas, agora observem que todos os elementos vão estar vermelhos, inclusive os elementos de alma. Vou colocar aqui um elemento, vamos verificar aonde é que está a alma. A alma está aqui, ó, elemento PP1B. Então, cliquei com o botão direito. Observem que agora o Ideia Estática for solda muito pequena, o tamanho da perna deve ser maior ou igual a 3,2. Então, observem o seguinte, que o Ideia Estática ele já faz a parametrização toda de maneira correta. Quando a gente tinha espessura de chapa maior, espessura de 10 milímetros, ele sinalizou que o limite era 4,8. Agora que eu tenho uma alma com espessura de 6,2, ele indicou que o nosso limite tem que ser maior ou igual a 3,2, que é aquele 1/8 que está indicado na tabela do ISC, certo? Lembrando que na realidade não é bem 3,2, é 3 milímetros. Deixa eu até verificar se vai aparecer algum aviso se eu colocar 3 milímetros. Colocar 3 milímetros, calcular. Observe que o Ideia Estática aqui, eu acho que ele requer uma certa atualização de repente, eu não sei se faz sentido para eles, mas observem que se eu coloco o filete de 3 milímetros, ele solta o aviso, sendo que 3 milímetros aqui na própria tabela do item, né, o 6,3, ele é um tamanho de filete aceito, ok? Bom, de qualquer maneira, vejam que isso traz muito conforto para nós na hora de avaliarmos estruturalmente qualquer modelo. Vou salvar o nosso arquivo, vamos criar agora um novo, eu vou copiar essa ligação que foi feita, novo. Eu vou deletar o comando chapa de extremidade, emenda com chapa de extremidade, vou excluir. E aí o meu arquivo vai voltar a estar completamente livre, né? Então vamos agora para o nosso próximo comando de chapas de ligações com talas, certo? Pessoal, a parte de talas, a lógica é muito parecida com o que a gente vem adotando, né? Então a gente vai percorrer, fazer um sobrevoo em relação ao comando para que vocês conheçam ele um pouco melhor, até para que vocês tenham uma ideia de como utilizá-lo, certo? Então vamos lá, vamos seguir no fluxo normal. Então aqui a gente criou uma tala,
Observem que aqui a tala está relacionada ao elemento M1 mesa superior. Esse é o nosso elemento de referência. E conectado ao elemento 2, que é o elemento oposto, exatamente oposto, certo? Material de chapa, vou colocar um material A36, imaginando uma chapa comum. Espessura de chapa, observem o seguinte, ó, a gente tem aqui uma chapa de 10.2 e uma chapa de ligação aqui de 12.5. Vamos colocar uma espessura de chapa de 9.5, algo mais ou menos próximo da espessura da mesa. Então a localização frente ou atrás, é possível a gente mexer aqui no ideia estática. Obviamente não faz sentido para esse tipo de ligação a gente colocar atrás, porque senão ele atravessa a alma do nosso perfil. Então não faz muito sentido aqui, mas a gente pode colocar a localização aqui na frente, certo? Folga. Aqui a folga, pessoal, é a folga entre um perfil e outro. Vamos imaginar que eu queria estabelecer uma folga de 10 milímetros. Automaticamente, observem que o ideia estática, ó, coloca essa folguinha aqui de 10 milímetros. Ah, Alberto, eu não quero 10, eu quero 5. Ok? Então a gente tem o controle, possibilidade de controle aqui desse comando a partir da folga, certo? E observem que a ideia estática faz um ajuste depois inteligente na hora de definir o espaçamento entre parafusos. Se a gente observar agora aqui, ó, depois que eu apliquei a folga de 5 milímetros, observem que a minha cota, que representa a distância e a coordenada da primeira linha de parafusos, ela agora acompanha a extremidade do perfil. Perfil, no caso, M1 que a gente definiu. Dimensões, linha de centro. Então, aqui as dimensões linha de centro são essas dimensões como referência para a linha de parafusos que está acima da alma do perfil e abaixo da alma do perfil. A gente tem também aqui a possibilidade de parte superior do aço. Eu acho que a gente tem a grande vantagem em relação a isso. Eu gosto muito de deixar a linha de centro. E aqui a gente consegue colocar, pessoal, as dimensões, certo? Então, aqui as dimensões da tala que a gente tem de ligações. Então, essa cadeia de comandos que a gente está aqui refere-se à tala. Então, ó, então eu tenho uma possibilidade de alterar aqui. Eu vou imaginar que eu altore 100. Aí eu posso ter talas mais curtas, tanto de um lado quanto do outro, certo? Vou colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui 250, então, enfim, a gente consegue ajustar o comprimento da tala. Essa questão do deslocamento 1 e deslocamento 2 refere-se a quanto da tala, a distância relativa entre o bordo da tala e o bordo do perfil. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira colocar menos 20 e menos 20. Observem que em relação à borda do perfil, a tala ela sofreu um certo offset de 20. Esse offset está demonstrado, inclusive, aqui a partir dessa cota, certo? Ah, Alberto, vou imaginar que eu queira colocar 5 de cada lado adicionais. Observem que a cota de 5 milímetros está indicada aqui na sequência, certo? Vamos, por enquanto, deixar 0, 0. E o ideia estática em relação à tala oferece a possibilidade da gente colocar também uma contra-chapa. Olha lá. Então, a contra-chapa, eu posso clicar aqui. Agora o ideia estática ele vai fazer uma chapinha de um lado e uma chapa do outro, certo? Novamente, a gente já fez essa ressalva anteriormente. É importante que a gente faça essa ressalva várias vezes, porque é algo importante para detalhamento. Notem que o ideia estática ele não representa para os perfis laminados o raio de laminação do perfil, da ligação entre a mesa e a alma do perfil. Então o usuário tem que ter muito cuidado de não estar detalhando uma contra-chapa nesse caso que possa criar conflito com esse raio de iluminação que vai existir entre a mesa e a alma. Então, novamente, como é que eu faço? Eu gosto muito, pessoal, de dar uma olhada na tabela da Gerdau para calcular esse raio de iluminação. Claro que a gente pode ter uma outra forma de cálculo de raio de iluminação. Então, vou dar o zoom aqui no perfil que a gente está trabalhando. É um perfil de 200 por 35.9, se eu não me engano. Vou clicar aqui no perfil. Passei o mouse sobre ele e aqui na parte de baixo apareceu 200 por 35.9. Então, esse é o 200 por 35.9, está aqui. A altura total desse perfil, de acordo com a tabela da Gerdau, é 201.
201 milímetros. E a parte plana da alma é 161. Ó, 161. Então, o que acontece? Se a gente tem a altura total de 201 e a altura plana da alma como 161, significa dizer, pessoal, que a nossa distância entre a face do perfil e o raio de iluminação é uma distância de 20 milímetros. Então, se eu colocar 201 menos 161, vai dar 40. Se eu dividir por 2, a gente tem 20 milímetros para cada face. O que eu tenho que ter atenção especial? Certo? O que eu tenho que ter atenção especial? Eu calculei a distância entre a face do perfil e o finalzinho aqui do raio de iluminação, que é essa distância vertical. Eu estou passando o mouse até o topo do perfil. Mas não é essa dimensão que eu quero para esse caso específico. Eu preciso saber de fato qual é o raio de iluminação, que é a distância entre o final do raio e a mesa inferior. Então o que eu vou fazer? Eu calculei o 20 milímetros. Agora o que eu posso fazer é calcular diminuir a espessura da mesa ou utilizar um outro conjunto de comandos. Eu posso utilizar aqui como base de cálculo para nós a altura total da alma H menos a parte plana da alma, que é a distância D', certo? Então observem que se eu fizer isso, a altura total da alma é 165, desculpa, aqui é a largura da mesa. A altura total da alma é 181 e a parte plana da alma é 161. Então, se eu diminuir 181 menos 161 e dividir por 2, eu vou ter o raio de iluminação, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, igual a 10 milímetros, certo? Então, o cuidado que a gente tem que ter, pessoal, é que essa distância entre a tala, né, a contrachapa e a face da alma do perfil, ela tem que ser maior do que 10 milímetros. Porque se ela for menor do que 10 milímetros, significa dizer que eu vou estar invadindo a contrachapa em relação ao raio de iluminação. Então isso tem potencial de dar problema de montagem ou algum problema em alguma etapa mais avançada de projeto, certo? Então eu particularmente sugiro que vocês deixem no mínimo 10 milímetros, mínimo absoluto, e preferencialmente você deixe um valor um pouco maior, certo? Então essa é uma recomendação que eu trago. Como é que eu posso controlar isso? A gente pode controlar isso, ó, pessoal. Na hora que a gente clicou no comando contrachapa, o Ideia Estática pergunta para nós qual é a espessura da contrachapa e qual é o deslocamento a partir da chapa. Então, se eu colocar 12, por exemplo, aqui, ó, observem que essa distância agora aqui fica controlável mais facilmente. Então, sempre tenham em vista que essa distância é uma distância importante para fins de projeto, certo? Dando sequência ao nosso comando, então a gente pode escolher o tipo de parafuso. O parafuso padrão aqui está como 5/8. Eu não preciso mexer nisso necessariamente agora. A parte de referência, o eixo X do elemento. Então, do elemento que a gente está conectando, o eixo X do elemento. E aqui a distância transversal e longitudinal dos parafusos. Então, a gente pode controlar essas distâncias aqui conforme desejado em projeto. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira uma distância de 40 e menos 40. Então, ó, aqui a gente controlou na direção transversal do perfil o espaçamento entre parafusos. Alberto, vamos imaginar que eu queira na direção longitudinal também controlar essa distância. Então, vou deixar uma distância de 30 milímetros entre a borda do perfil e o primeiro linha de parafusos. E depois vou criar duas linhas de parafusos espaçadas a cada 50 milímetros. Vou imaginar que eu quero aumentar um pouquinho essa distância. Eu quero colocar 51, por exemplo, ou 55. Ó, ok, então a gente consegue regular facilmente essa distância, certo? Uma outra coisa que é muito interessante também, vamos imaginar que eu queira agora ajustar o comprimento da minha tala em relação a esse comprimento de parafusos, quer dizer, essas distâncias entre parafusos, entre parafuso e borda, que a gente estabeleceu. Então aqui a gente vai precisar fazer uma pontinha, né? Então 55 mais 55, 110, mais 30, 140. Se eu quiser mais 30 para outra borda, eu vou colocar 170 de comprimento de tala. Ó, 170 de um lado, 170 do outro. Então tá aqui, tá feito.
Observem que o IDEA estática ainda permite que o usuário faça tala com comprimentos diferentes, né? Se por qualquer razão vocês quiserem fazer um comprimento diferente, perfis eventualmente de espessuras diferentes, é possível a gente regular isso, certo? Então, de resto, pessoal, a cadeia de comandos é muito parecida, né? A gente pode escolher se o plano de cisalhamento está na rosca ou não, qual é o tipo de transferência entre os parafusos. E aí vem aquela pergunta, bom, Alberto, ok, e eu não consigo conectar outros elementos de seção a partir desse mesmo comando? Não. Então, a gente vai precisar copiar esse comando e replicar esse comando, por exemplo, para a mesa inferior e para a alma. Então, eu vou copiar esse comando, venho aqui na parte superior, eu vou, ao invés de selecionar a mesa superior 1, eu posso selecionar a mesa inferior. Então, automaticamente, a chapa com talas, a emenda com tala foi colocada aqui na mesa inferior. Se eu quiser fazer a mesma coisa em relação à alma, eu posso fazer a mesma coisa. Clico com a setinha na alma do elemento N1. Observem que aqui agora o comando foi para a alma. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Primeiro, o mesmo cuidado em relação ao raio de iluminação. E aqui a gente tem que ter um cuidado para que a gente não tenha um conflito entre o parafuso que está nas mesas e o parafuso que está nas almas. Inclusive as chapas também. Então, a gente pode, obviamente, ajustar esses elementos. Ó, posso ajustar esses elementos. Vamos imaginar aqui um deslocamento de 50, 50. Eu vou mudar manualmente aqui, tá, pessoal? Menos 50, menos 50. Então, eu vou mudar manualmente aqui no visual. Menos 35, menos 35. Gosto muito de olhar a ligação, assim, visualmente falando. Vamos ajustar a linha de parafusos, que está aqui com 40 menos 40. Eu vou colocar 27,5 menos 27,5. Ó. Ok. Então aí a gente tem que sempre jogar se esses espaçamentos eles estão de acordo com o que a gente quer para a ligação. É muito comum que na alma a gente utilize menos parafusos também. Vou colocar uma linha de parafusos a menos. Vou colocar aqui 115, 115. Enfim, então a gente tem, pessoal, a liberdade com o comando de conectar cada um dos elementos de seção transversal, né? E sempre, obviamente, respeitando questões de detalhamento. Então, visualmente, me parece que essa guia de parafuso está muito próxima da borda da contrachapa. Enfim, então a gente pode fazer, obviamente, um refinamento sempre a partir dos recursos que o IDEA estática oferece. Obviamente, infelizmente, o IDEA estática não permite inverter o parafuso. Eu acho que para visualização seria interessante, né? Se eu quisesse enxergar esse parafuso com a cabeça aqui na parte de baixo, e a porca e a arruela na parte de cima. Então, a IDEA estática não oferece muitos recursos nesse sentido, mas seriam interessantes também. Mas é isso. Então, vejam que é um comando que certamente será muito útil para vocês em várias situações práticas de projeto. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero poder contribuir, continuar contribuindo com esse ensino das melhores práticas do IDEA estática e algumas questões que vão além do dimensionamento propriamente dito. E é isso. Até a próxima, pessoal. Grande abraço a todos.